está na hora da gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi, um mercado que essa semana ficou meio que parado, estável, né? Aí num determinado patamar, principalmente em São Paulo, quando a gente olha as demais praças, houve aí até mudanças de patamares, se aproximando, portanto, aí do estado de São Paulo, que é a referência das negociações, reduzindo o que a gente chama de diferencial de base, mas, de qualquer forma, a gente quer entender quais são as perspectivas, né? O que pode acontecer com os preços? Será que tem fôlego para continuar subindo? Será que tem fôlego para melhorar esse desempenho que a gente viu bastante estabilizado na semana? Perguntas para quem acompanha o mercado de perto, para quem entende. Douglas Coelho, Radar Investimentos, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, Douglas, o que está acontecendo, que briga é essa que justifica aí esse mercado meio que estagnado, né, nos 230, Douglas? Sim, muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde, Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, muito pertinente sua introdução. O mercado ficou um pouco amarrado nos últimos dias. A gente vê que possivelmente foi um movimento em relação à carne, né? Ela está girando ao redor de R$ 15. Não teve tanta alteração nesse sentido, mas por outro lado, a gente vê que a arroba, né? Essa semana, por outro lado, a gente vê que essa semana foi um período bem difícil da compra de gado na indústria aqui em São Paulo, né? A indústria teve uma dificuldade maior quando a gente olha em relação às semanas anteriores. Então, ficou amarrado sim, patinou ao redor de 226, 227 nesses últimos dias, mas a arroba voltou a subir em outras praças, como o Triângulo Mineiro, como em Goiás, né? E a nossa expectativa aqui é de firmeza, sim, que possivelmente deve buscar preços maiores nos próximos dias nesse sentido. Mas essa busca por preços maiores, dentro daquela expectativa de preços subindo forte, Douglas, ou mais é uma correção aí só? Seria uma correção. Hoje a gente vê indústrias pagando até 232 aqui, preço de balcão em São Paulo para o animal China, bem acabado, que tem alguma proximidade, né? 230 é bem comum, né? Então a nossa referência aqui hoje fica ao redor de 230, né? É possível que tenha alguma correção aí desses R$ 3, R$ 4 para cima nos próximos dias para ajustar nessa base de 230. Agora, a carne girando ao redor de R$ 15 foi um limitador desse movimento. Se a carne conseguir buscar outros patamares, é possível que a gente tenha um movimento mais forte. Se não, uma ligeira correção, pelo menos até os 230, aí está meio que contratada, porque a gente vê um movimento muito forte em Goiás, Mato Grosso do Sul, no Triângulo Mineiro, né? A gente sabe que as praças pecuárias são interligadas, né? O maior centro consumidor é aqui em São Paulo e, querendo ou não, uma influencia a outra, né? Seja em consumo, seja em demanda, em disponibilidade de animais terminados. Ou seja, tem fôlego para subir, mas precisa de algum fator aí que justifique esse novo patamar, certo? Exato. O novo patamar deve ocorrer ao redor dos 230, isso é bem nítido para a gente. Agora, acima dos 230, acima dos 232, a gente precisa de mais substância. Muito bem. E essa carne empacada nos R$ 15 significa o quê, Douglas? É uma restrição do consumidor já aos preços da carne lá na ponta final? Ou é o período do mês que o pessoal está sem dinheiro, enfim, e é tradicional essa parada aí nas compras? A gente pode atribuir muito mais ao movimento sazonal, né? Por quê? Porque quando a gente olha para o movimento do Dia dos Pais, o consumo foi forte também. Então, houve sim uma antecipação, uma venda de carne muito positiva, satisfatória nesse período, e depois deu uma engasgada, né? Deu uma freada, o que é natural, né? Porque foi concentrado também um período maior de escoamento ali. Então, é sazonal, né? Geralmente no meio do mês a população tem uma renda disponível menor, mas a gente pode pensar sim que se der algum galeio na virada do mês, se setembro performar melhor, a gente tem algum reajuste pequeno. Mas os preços estão firmes, né? Eles vieram, a gente lembra que em 2019, em novembro de 2019, a carne travava ali naqueles 14,40, R$ 14, né? Isso aí que era um ponto limitador, e hoje a gente já tem uma referência aqui, bem comum, de R$ 15 por quilo, né? Já tem 15,10, 15,20, então movimento de firmeza quando a gente compara aí historicamente. Muito bem. Agora, é só a demanda interna que vai poder ajudar nessa mudança ou
o desempenho da demanda externa pode influenciar de alguma forma? Uhum. A demanda externa continua a ajudar, continua a colaborar. A gente vê que os dados das exportações até na segunda semana de agosto foi forte, né? Mantendo um bom ritmo que a gente viu durante julho também. A gente tem uma projeção aqui ao redor dos 170 mil toneladas, isso é um número bom, um número forte, né? Então ela deve continuar ajudando a deixar o mercado interno enxuto, né? Porque hoje o que a gente vê é um abate enxuto, né? É uma disponibilidade de oferta de animais terminados curta, isso mantém um abate enxuto, uma exportação drenando boa parte dessa produção. A gente viu aí que resultado de JBS, Minerva, Marfrig, dos frigoríficos listados, que são os maiores exemplos, porque eles são grandes, têm bastante volume, foi bem satisfatório, né? Foi um resultado que mostrou uma exportação muito forte. Então isso deve continuar mantendo a disponibilidade de carne no mercado interno mais ajustado, né? E se houver sim alguma melhora aqui de consumo, isso pode ser sentido, esse é o ponto. Muito bem. Agora, oferta, Douglas. Alguma expectativa de mudança desse quadro de oferta restrito? Bom, em relação à oferta, Alexander, a gente não tem uma expectativa de mudança brusca, não. A gente acredita, assim, que em nenhum momento de 2020, olhando aí para o segundo semestre, né, para o finalzinho do primeiro semestre, essa oferta foi incentivada a ser construída, né, continua não sendo incentivada. Então a gente pode esperar, assim, uma ligeira melhora da oferta de animais terminados entre setembro e outubro, né? Justamente quando é o pico do volume de animais confinados. Isso pode dar uma arrefecida, ter algum ajuste pontual durante esse período, mas seria bem pontual mesmo, né? A gente não vê um cenário para reverter essa dificuldade de compra em curtíssimo prazo, não. Nem a B3 sinalizando agora preços próximos dos 230, Douglas? Isso não poderia provocar uma reversão, uma corrida aí pelo confinamento, ou já não dá mais tempo de se programar? A gente viu sim nos últimos dias com a B3 apontando 230 alguma demanda maior, né, por puts, né, por seguros de preço mínimo. Inclusive, quem não fez a lição de casa, como o mercado ficou balizado sempre por baixo durante 2020 do físico, né, talvez seja um bom momento começar a olhar com mais carinho, com mais atenção. Mas em relação a mudar toda a dinâmica, travar mal terminado agora, enfim, uma corrida para esse cenário não seria tão factível, né? Porque o preço dos insumos ainda continua relativamente caro, né? A gente tem o pico do milho agora, né? O milho da B3, milho de setembro, está R$ 60,65 nesse momento. Outros insumos também, caroço de algodão, a gente tem visto uma dificuldade grande do pessoal em adquirir esse tipo de insumo. Então, mudar, dar um cavalo de pau na programação agora, vamos colocar assim, seria bem difícil. Mas ainda assim, então, se mantém aquele quadro de oferta restrita no último trimestre. Sim, sim. Pontualmente a gente acredita num arrefecimento aí entre setembro e outubro, talvez final de setembro, início de outubro, uma oferta ligeiramente maior do que a gente vê agora em relação a animais confinados, mas depois desse arrefecimento aí, enfim, a gente está bem alerta, bem atento também, porque 2019 foi um ano clássico, né? A gente já tinha uma exportação muito boa, e o confinamento foi, de alguma maneira, incentivado, pelo menos mais do que a gente vê em 2020, e deu no que deu em novembro de 2019, né? A arroba deu aquele salto. Vamos ver se a gente consegue ver algo parecido nesse sentido, porque os fundamentos apontam para isso. Possivelmente, se a gente tiver uma extensão dos estímulos de consumo aqui no mercado interno, uma exportação que está 160, 170, né?
justamente em julho e agosto, vamos ver como vai ser ainda em outubro, novembro, e uma oferta que não foi construída desde o início do primeiro semestre de 2020, é possível que a gente tenha, sim, mais uma rodada, mais um período de firmeza para arroba no final de 2020. Essa é a nossa cabeça aqui, a gente está construtivo nesse sentido. Ô Douglas, você que acompanha de perto esse mercado de exportação, você me disse uma vez que tradicionalmente existe um incremento do segundo semestre em relação ao primeiro. Esse incremento seria aí na ordem de 18%. Eu sei que ainda não se cumpriu todo o segundo semestre, mas enfim, esse comecinho do segundo semestre está indo para o mesmo caminho, está sinalizando isso? Sim, você tem boa memória e foi bem categórico. É justamente esse número mesmo. Até vou pegar na vírgula aqui para a gente dar uma cor desses últimos meses, né? Ó, a gente tá caminhando mais do que isso, vamos colocar assim, né? Julho, né? O volume exportado pelo Brasil ficou 27,1 acima de julho de 2019, né? E se a gente for trabalhar com esses 170 mil toneladas para agosto também, esse volume seria 25,8 acima do volume de agosto de 2019. Né? Como você bem colocou, tem bastante água para passar debaixo dessa ponte ainda, seria categórico cravar, mas 18% é um volume médio histórico dos últimos 10 anos, né? Ou seja, teve ano que foi mais, teve ano que foi menos, né? E a média foi esses 17, 18. Possivelmente, né, olhando esses dois dados já, né, 2 de 6, é possível pensar que seja até acima disso. Muito bem, ou seja, mais carne sendo demandada, a continuidade de uma oferta enxuta, mantendo aí enxuto também a oferta no mercado interno, dando sustentação para preço, certo? Exatamente, correto. Muito bem. Vamos aguardar para ver então. Meu caro Douglas, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade, tamo junto, um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi, uma semana sem grandes novidades, uma semana, segundo o Douglas, mais dura aí para compra dos frigoríficos, mas mesmo assim não houve ajuste expressivo nas cotações, não, mais correções mesmo acontecendo, principalmente quando a gente analisa São Paulo. E o fator que determinou essa ancoragem, digamos assim, essa sustentação dos preços, é o preço da carne, que acabou se mantendo ali nos R$ 15 por quilo, que também não deu muito fôlego para novas compras e novos preços ofertados para a arroba do boi na avaliação do Douglas Coelho. Para o segundo semestre, a expectativa é ainda de uma oferta mais curta e uma demanda acelerando. Nos últimos 10 anos, a média de diferença entre o que é negociado no primeiro semestre para o que é negociado no segundo semestre é de 18% acima. Só em julho, e partindo do pressuposto que a gente vai manter esses primeiros números registrados em agosto, a gente já tem aí um aumento de 25%, 27% em relação ao mesmo período do ano passado, o que significa também uma demanda mais forte em relação ao primeiro semestre. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês os preços. Estávamos esquecendo já dos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3. Para setembro, R$ 229,00, um mercado estável aí, né? O outubro, R$ 228,85, subindo 0,2%. Novembro, R$ 230,75, alta de 0,24%. E dezembro, R$ 231,70, alta de 0,35%. Indicador CPEA ontem fechou com alta de 0,44% a R$ 227,20. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção, sua audiência. Na sequência, logo mais 1h da tarde, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.